Bom dia a todos e a todas. Vocês que estão aí no fundo, não vai adiantar vocês se esconderem. Vocês estão usando uma linguagem milenar chamada linguagem prosêmica, que é a linguagem das proximidades. Então, o bicho, como disse a Alessandra, né, quando está ali um pouco receoso, ele fica um pouco mais distante para não ter nenhum prejuízo, né, não ser ameaçado. Mas não vai adiantar, porque eu vou aí atrás. E outra coisa para vocês, meninas, que me prometeram que iam estar aqui na frente, não estão. Vocês me traíram, hein? Vocês me traíram. Bom, mas então vamos começar. Eu queria agradecer ao Fabiano por ter me convocado. Foi a melhor convocação que eu recebi na minha vida. Foi convocação mesmo, que eu ia lá para aquele... estaria num evento na Bahia hoje, não é? Queria agradecer a Carol por essa oportunidade de vir aqui conversar com vocês. Sei que muitos estão ansiosos, quero te ouvir. Não, imagina um procurador de justiça falar sobre neurobiologia, que é a ciência do momento. Por que é a ciência do momento? Porque ela surgiu recentemente. Surgiu ali pelos anos de 1990, justamente com os avanços da tecnologia, em específico com a ressonância magnética funcional. Então, essa ressonância que a gente faz os exames, né, exame de todo o corpo, hoje se faz a ressonância magnética funcional do cérebro, e como é funcional, se vê exatamente, quer dizer, quase que exatamente a função que está sendo feita em uma área específica ou áreas específicas do cérebro. Então, isso deu um avanço imenso para outras ciências, tais como a ciência da educação, a ciência da psicologia e a ciência do direito. Por que não, né? Eu queria trazer essa figura que foi colocada ontem, não é? Pela nossa... não sei eu quem é. Serginho. Bom, essa figura está no meu campo, né? Que é o surf, né? Eu sou procurador e sou promotor de justiça há 30 anos, tá? Que pese eu ter essa carinha de 55, eu já tenho 56. Tá? Então, eu sou um promotor 5.6, muito mais do que 4.0. Tá? Sou 5.6 e consegui, com o tempo, equilibrar toda essa nossa vivência dramática. E ontem, na janta, nós conversávamos, né, que deu o Ivan aqui, não é? É inerente à nossa profissão o estresse. Como é que você pode conceber um promotor, uma promotora, não é, numa profissão como a nossa, sem estresse? É inerente à nossa profissão o estresse. Só que existem dois tipos de estresse. Existe o estresse bom e o estresse ruim. O estresse bom é o estresse do desafio, que é esse que eu estou experimentando agora aqui com vocês. Então me perguntavam, tu não estás nervoso? Evidente que eu estou nervoso, porque isso é o que nos anima, o estresse do desafio. Esse estresse é bom, esse não mata. Agora, o estresse da ameaça, esse estresse mata. E depois nós vamos ver, se der tempo, os problemas no endotélio, no coração, o ataque cardíaco, a depressão, a diabetes, a asma, que nos levam a uma nova compreensão de mente. A mente não está só na cabeça, a mente está no corpo. E isso foi descoberto por Bruce Lipton, um dos grandes professores da nova ciência chamada epigenética. O que é a epigenética? A epigenética diz o seguinte: tudo aquilo que acontecer no nosso meio ambiente vai afetar as nossas células. Vai afetar as nossas células. Relacionamentos tóxicos afetam as nossas células e modifica a ativação do nosso DNA. Isso é sério. Se você começar a comer alimentos diferentes, isso vai modificar a ativação do nosso DNA. O nosso DNA não está 100% do nosso DNA ativo. É em torno de 15% a 17%. Mas isso é como um piano, Fabiano. Vai se modificando de acordo com o nosso meio ambiente. O que comemos,
o que vivemos, a profissão que temos, os relacionamentos que temos. Então isso é muito sério. Por isso que se tem tanto problema nas nossas profissões jurídicas. Magistrados, promotores, promotoras, nós vivemos no estresse, no cortisol o dia inteiro. E é disso que eu venho tratar. Mas eu queria voltar à onda da inovação. Pô, eu tenho 40 anos de surf. Já peguei onda de 4,5 metros, ali em Bituba. Agora, no final de semana, peguei de novo. Mas estava só 2 metros. Mas estava bom. A onda é ótima. Porque quando a gente consegue pegar a parede, a gente vai se adaptando a ela. Ela que nos comanda e nós vamos harmonicamente nos adaptando a ela. E assim é a vida. E assim é, e vai ser o Ministério Público 4.0. Nós vamos nos adaptando com calma, como bem tu falaste. Porque não é que nós tenhamos que começar de uma hora para outra a trabalhar em tecnologias que a gente não conhece. Isso tem que nos dar motivação. Isso tem que nos dar algum prazer. Talvez eu mude a tua forma de pensar agora. Tu não sabes o prazer que eu tive esse ano quando eu comecei a usar o aplicativo do Banrisul. Cara, o prazer que isso está me dando, eu me sinto grandioso. Eu consigo pagar o boleto que tem o código de barra ali, ó. Pá, pim. Às vezes pago no computador, abro no computador, mando por e-mail, pá, pago no computador. Velho, isso é a minha redenção. Eu sou um promotor 2.0, na realidade, 1.0 é o meu pai, não é o Mondercil. Eles são da 1.0. Eu sou 2.0, mas já estou me adaptando bem ao 4.0. Que maravilha aquele aplicativo do Banrisul, não é? Agora, há tecnologias que não me motivam. E o que é motivação? Motivação é quando você faz alguma coisa para o seu organismo que você se sente bem. Por quê? Porque ativa no sistema límbico uma estrutura que nós iremos ver aqui, que é o núcleo accumbente, que ativa quando você bebe uma cerveja, ativa quando você está amando, ativa quando você está usando um aplicativo do Banrisul. É a mesma área. É a mesma área no sistema límbico que nós iremos ver. Por exemplo, algo que não me ativa o sistema límbico é ainda, isso não é uma crítica a nenhum aqui dentro, é ainda o processo eletrônico. Aquela coisa de eu querer ir para a página 533 de um processo de 1.500 páginas, e eu ter que... É? Pô, no meu não dá para fazer isso. Olha! Só não é PROC, só não é PROC. Ah, não no sim. Não estou falando sim. Não estou falando sim. Não estou falando sim. Eu estou falando do processo eletrônico do Tribunal de Justiça. Vocês não vão conseguir fazer isso aí. Porque eu... Não é verdade? É ou não é? Ah? É. Bom, de qualquer forma, saiba eu fazer ou não, não me motivou. Mas eu tenho que trabalhar. Então, de alguma forma, isso me causa um despejo de cortisol. Mas com o tempo a gente vai vencendo. Então, a gente tem que realmente começar a viver esse mundo 4.0 com calma, não é? E procurando fazer com que nós possamos nos sentir melhor. A nossa vida é muito estressante como promotores e promotoras de justiça. Então, é fundamental que nós consigamos encontrar
não é? Motivos ali no nosso ambiente de trabalho e fora do ambiente de trabalho para que nós possamos amenizar um pouco toda essa energia pesada que nós recebemos, área da infância, área criminal, área ambiental. Eu escolhi o surf. Aqui vocês gostam, por exemplo, de dançar? Quem é que gosta de dançar? Ivana gosta de dançar. Vocês gostam de cantar? Quem é que gosta de cantar? Silvia gosta de cantar? Ivana gosta de cantar? Então, eu peço que vocês agora me ajudem, porque nós vamos cantar uma música. Aurélio, e todo mundo vai cantar comigo, não vamos deixar mal aqui. Aurélio, manda bala aí. Quero ver, a Ivana vai dançar comigo, tá? Aurélio, pelo amor de Deus, vamos cantar junto comigo aqui, para a gente se emocionar um pouco. Se puder levantar as mãozinhas, melhor. Vamos lá. É preciso saber viver. Todo mundo sabe cantar, né? Vamos lá, Clarissa. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. Vamos lá! É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Não, agora é aquela paradinha. Olho no olho. Emoção. Isso é emoção. Emoção. Agora tem o refrão. Eu vou te dar pra dançar também. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver, saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber. Bom, acabou, minha gente. Muito obrigado. Não era? Bom, eu vou pegar aquele pauzinho ali, entendeu? Senão a gente vai demorar muito tempo. Bom, mas o que a gente quis fazer com essa atividade? A gente quis fazer exatamente o que o Ministério Público 4.0 precisa fazer. Se conectar.
se conectar com a sociedade, se conectar consigo mesmo, se conectar entre nós, quando a gente consegue reunir essa energia maravilhosa da emoção. E a emoção, como foi dito pela Alessandra aqui, para que fique bem claro na mente e no nosso coração, a emoção é um programa de ação que acontece no corpo. Quando a gente está feliz, quando a gente canta, o que acontece? Vocês não se sentiram bem? Por quê? Porque foi derramado dopamina, ocitocina e serotonina na corrente sanguínea de vocês e na minha. São os hormônios do bem-estar. Isso é uma emoção. E o que é um sentimento? Um sentimento é quando você consegue perceber a emoção, levar este acontecimento corporal para o nível consciente. Aí você diz, estou ansioso, estou com medo, estou amando, estou me sentindo bem. Então, esses conceitos são fundamentais. A emoção ela é automática. Vocês não conseguirão evitar a emoção, mas poderão trabalhar com ela como técnica. É isso que eu venho trazer aqui. Então, nós vamos comentar a respeito de emoção. Vou trazer aonde que a neurobiologia toca na nossa profissão. E depois nós vamos trabalhar casos concretos, acontecidos, com colegas nossos de todo o Brasil. Não são os do Mediar. São casos concretos em que os colegas usaram o nosso cérebro na sua integralidade, e não parte dele, como nós iremos ver aqui. Qual a principal manifestação humana que estudamos quando abordamos o tema dos relacionamentos humanos, pessoais, sociais e profissionais? Carol não pode, porque ela já sabe. Qual a principal manifestação humana? Quero que vocês pensem, sintam. Qual é a principal manifestação humana que nós temos que atentar, estudar? Tu também já sabe, não é? E é o que estuda a neurobiologia. Dou-lhe uma? Alguém arrisca? Qual a principal manifestação humana? Eu vou antecipar para vocês. O comportamento. O comportamento. Isso é o que temos que estudar para que possamos ser efetivamente Ministério Público 4.0, vivendo novas tecnologias, mas vivenciando e experienciando as novas tecnologias da mente e do espírito, que é o que eu trago para vocês. E a neurociência busca justamente determinar como o cérebro afeta o comportamento. Nós, na área do direito, não trabalhamos essencialmente com comportamento. Eu sempre pergunto, qual é a matéria-prima do direito? E às vezes escuto, a lei, errado. Matéria-prima do direito é o ser humano. E às vezes o ser não humano, o direito dos animais. Mas comportamento dos animais também. Então, a palavra comportamento, ela engloba todas as situações do nosso ambiente de trabalho. É o comportamento humano, comportamento de animais não humanos, não é? E quem diz isso é o professor Nicholas McIntosh, professor emérito, está ali embaixo, do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de Cambridge. Não sou eu. Ele diz, então, cursos de direito deveriam incluir matérias como psicologia, neurociência e genética. Eu dei uma palhinha para vocês aqui. São as ciências da natureza. Nós, no direito, trabalhamos essencialmente com isso, com treinamento permanente. Então, parabéns à nova administração, que aposta naquilo de mais moderno e mais fundamental para o nosso trabalho. Sermos treinados naquilo que é o nosso métier, que é o comportamento do ser humano, e às vezes do ser não humano animal. Trago aqui uma noção do Daniel Goleman. A Alessandra falou da inteligência emocional. Eu venho falar um pouquinho do último livro do Daniel Goleman. Seria uma atualização
Não que esteja desatualizada, não é isso, não é? Mas hoje se fala em inteligência social. O que é a inteligência emocional? A inteligência emocional é o ser humano, ele consigo mesmo. A inteligência social é o ser humano, ele consigo mesmo e na inter-relação com o outro, que é tudo que nós fazemos na nossa vida profissional, pessoal e social. Por que ele traz este aprofundamento? Porque, na realidade, nós temos na nossa mente um verdadeiro Wi-Fi social. Nós nos conectamos sem saber por este Wi-Fi social, que tem duas estruturas básicas. Os neurônios espelho e a ínsula. Os neurônios espelho fazem com que nós possamos brilhar dentro de nós, nas mesmas estruturas emocionais, quando sentimos as nossas emoções, a emoção do outro. Vejam só. Nas mesmas estruturas emocionais que nós temos a tristeza, que nós temos raiva, compaixão, nós usamos essas estruturas para ler o outro. Então, quando uma pessoa está triste, nos faz ficar triste. Isso é o que nos possibilita ir ao cinema. Você vai ver um filme de terror, você sente o terror por causa dos neurônios espelho, descobertos por Giacomo Rizzolatti. A gente já estudou isso. Não. E a ínsula, que está no lado direito. Então aqui é como se nós estivéssemos vendo a cabeça de cima, numa ressonância magnética funcional. Aqui está, então, o lobo insular, lado direito do cérebro, que é o responsável predominantemente pelas nossas emoções. Se quiserem uma outra visão, aqui vemos a cabeça de lado. Temos a ínsula anterior, essa aqui. Ela é responsável por você capturar as emoções do outro. E a ínsula posterior está ligada a todos os nossos órgãos viscerais. É aí que nós sentimos. E aí temos, então, o sentimento. Quando estamos perto de uma pessoa que é perigosa, como estamos diante de uma situação que é perigosa, a ínsula anterior percebe o perigo, manda para a ínsula posterior, que leva aos centros viscerais. O segundo cérebro, qual é? O intestino. E aí devolve, dizendo, opa, tem que ter cuidado aí. Isso vai resultar numa tomada de decisão. Por isso que todas as decisões são emocionais. Não existe uma decisão pura e estritamente racional. Essa é a ínsula. E aí temos, então, as referências de Daniel Goleman. Os neurônios espelho e a ínsula fazem a conexão cérebro a cérebro. Este canal mostra que há um subtexto emocional em quaisquer das nossas interações. Esse estágio emocional automático, porque é uma emoção, instantâneo, inconsciente e fora do nosso controle intencional, e o sistema de neurônios espelhos se manifesta já nos 6 meses de idade. Por que isso é fundamental? Porque nós estaremos afetando e sendo afetados no nosso cotidiano de trabalho e social outras pessoas. Você está mal, você vai afetar todos os nossos colegas servidores e outros colegas. Eles não têm culpa disso. Mas você vai afetar. E não vai conseguir esconder a linguagem corporal que nós iremos ver até o final aqui. Então é muito sério, eu falo isso para professores. Quando faço a capacitação de professores, você entra numa sala de aula, você entrou num palco. Você é responsável por aquelas pessoas. Você é um mediador. Se você está mal, se recomponha e entre bem ali, porque esse é o seu trabalho. Se você está mal, se recomponha e entre na audiência recomposto. Isso é ser profissional. Para que você possa dar o seu melhor. Isso depois nós vamos dizer que vai ter um resultado substancial. Quem é esse cara aí? Esse aí é o psicopata. E nós estaremos convivendo com ele também. Ele estará afetando os nossos sistemas.
E nós ficaremos completamente perdidos, porque é aquela pessoa maravilhosa, alegre, bonita, comunicativa, mas lá na base do teu cérebro alguma coisa está dizendo que alguma coisa está errada ali. Alguma coisa está errada. Mas como nós não temos treinamento, a gente não sabe o que é. E ficamos à deriva, trabalhando em presídios, a infância e a juventude, muitas vezes com esses seres. Olha quem eles são. Eles são 2 milhões nos Estados Unidos da América. Eles são 100 mil só em Nova York. Vai fazer uma viagem para Nova York, você está entrando no mar de guerra. 100 mil só em Nova York. Você está transitando no seu ambiente normal de trabalho. Nós temos 5% da população de psicossociais. Ele está entre nós. Oh! Comece a se olhar para o lado aí. Aham. E olha só, um dos maiores psiquiatras do mundo, me esqueci o nome, não sei se vocês se lembram, maiores psiquiatras do mundo, passou 25 anos trabalhando com psicopatas nos presídios. Aí, um dia, ele fazendo ressonância magnética funcional, ele viu que existia um padrão da mente dos psicopatas. E viu uma ressonância em específico, que era assim, o padrão. E ele, mas essa aqui é o modelo. Era dele. Isso é história real, né? Você deve conhecer, eu me esqueci o nome dele agora. Não é? Oxa, né? Seu cortisol. Era dele. Aí ele foi lá, perguntou para a esposa, amor, será que eu sou um cara assim, duro, raivoso? Ela, mais ou menos. Aí foi, os filhos, pai, tá bravo, né? É dureza. O que aconteceu? Ele conseguiu, de alguma forma, porque teve uma família muito ordenada, uma mãe e um pai muito normais, depois casou bem, isso conseguiu segurá-lo, aqueles seus ímpetos que poderiam levar a situações criminosas. Então, muitos até nem sabem quem são. Não é? Este é um caso. Mas vejam só, a população carcerária, e aqui eu sei que tem muito mais colegas da área criminal, 20% nos Estados Unidos, e uma autora brasileira diz que o mesmo no Brasil, é de psicopatas psicossociais. E nós estamos lá trabalhando com eles, sem treinamento. Você está arriscando a sua vida. E mais, você está arriscando a vida da sua família. Porque esses são os mais empáticos. Eles são os mais empáticos. Só que eles têm uma empatia diferente da nossa. A nossa empatia, como eu mostrei, acontece do lado direito do cérebro, na ínsula. A deles não. Acontece no lado esquerdo, nas áreas da linguagem. Portanto, eles nos leem. Eles nos leem e limpinhos de emoção. Eles nos leem como leem a um livro. E aí eles têm condições de identificar a sua presa, porque eles são predadores. A essência do psicossocial é ser um predador. E não pense que o que mata é o mais barbada, porque esse vira e mexe, tu vai achá-lo. O problema são os psicopatas subcriminosos. Esse você não consegue encontrá-los. É difícil. Mas eles estão aonde, esses aqui? 20 a 25% dos presos são psicopatas. 4% dos CEOs, líderes de negócios, são psicopatas. Ali,
10% das pessoas da indústria de serviços financeiros são psicopatas. E nós estamos submissos a isso, a um mercado financeiro. 10% dos funcionários de Wall Street são psicopatas. E nós estamos submissos a essa economia. Isso nos toca fundo. Este é um dos pontos de toque da neurobiologia e do direito. O que nós vamos fazer com essa gente? Primeiro, temos que nos capacitar. Segundo, eles são imputáveis ou são inimputáveis? Eles são imputáveis, porque eles têm a consciência do que estão fazendo. Eles têm a consciência do errado e do certo. Por isso eles são imputáveis. E você vai colocá-los lá com outros que não são psicopatas e se tornarão seus discípulos. Então, realmente, é uma fábrica comandada por psicopatas. Uma fábrica do crime. Aí a gente explica por que muitas vezes a gente diz que o nosso trabalho é um trabalho quase de enxugar gelo. Porque milhares de denúncias e eles estão lá o dia inteiro engendrando coisas. Aqui, esse é um estudo fantástico, um segundo caso concreto para vocês. Para aqueles que acham que as nossas decisões são racionais, um estudo seríssimo do professor Daniel Kahneman, citado ontem aqui nas palestras. Não há quem possa estudar hoje essa área que não tenha lido Daniel Kahneman, ao menos no Rápido e Devagar, que é um livro chato, né? É chato para burro, mas é fundamental. Prêmio Nobel de Economia. Um estudo feito em Israel, com juízes, 8 juízes, durante várias semanas, o dia inteiro, proferindo decisões de livramento condicional. A média da liberação dos presos, 35%. Só que eles incluíram um diferencial aí. Eles incluíram 3 refeições. Uma refeição no meio da manhã, uma refeição para os juízes no almoço e uma refeição no meio da tarde. E foram monitorando. Os juízes demoravam 6 minutos em média para dar cada decisão. 6 minutos, livramento condicional. Quando eles comiam, o nível de liberação dos presos atingia 65%. Oi? Vocês estão indo na via errada. Vocês estão indo na lei. Não é na lei. Vocês têm que cortar o lanche do juiz. Eles estão se alimentando e exatamente aqui o nosso procurador-geral disse por que o Supremo está alargando. Por causa aquele orçamento lá dos banquetes, não é? Comem bem demais, aí soltam demais. Ô, minha gente, isso aqui é um estudo sério. Isso aqui é um estudo sério. E durante as 2 horas, até que os juízes novamente parem para a próxima refeição, a taxa de aprovação começa a cair a quase 0. Quer dizer, comeu às 10 da manhã, vai chegando perto do meio-dia, taxa de liberação quase 0. 0. Portanto, estamos na dependência do alimento que comemos, Jaqueline. Por quê? Porque somos bicho. Porque somos bicho, minha gente. Aliás, somos muito mais bicho do que humanos. Esse livro aqui, que de alguma forma foi citado ontem, num estudo sobre a infecção hospitalar, está nesse livro aqui. Alana Collen, bióloga evolucionária. Você compra ali na Cultura, um livro fantástico. 10% humanos. De cada 10 células do nosso corpo humano, 9 são de arqueias, fungos, bactérias e vírus. E você se acha muito racional. Você é a minoria. Nós temos 10% humanos. E nós temos que ter esse conhecimento para trabalhar.
Porque nós estaremos trabalhando com seres humanos iguais a nós, que também são só 10% humanos. Na verdade, são fungos, vírus, bactérias e arqueias. Por que eu falo isso? Para nós descermos do nosso pedestal. Para nós chegarmos num nível mínimo de realidade. Nós somos um pingo nesse oceano universal. E participamos dessa maravilhosa viagem da vida com todos estes parceiros que estão dentro de nós. E, na verdade, nós é que somos hóspedes deles. Não são eles que são nossos hóspedes. Nós é que somos hóspedes deles. E isso tem uma implicação em coisas variadas no nosso dia a dia. Como você dá uma decisão judicial. E você acha que você é racional? O pessoal da neurobiologia ri de nós. Porque nós ainda estamos trabalhando sobre esses pilares. Que não são pilares verdadeiros. A decisão de ontem foi uma decisão racional? É evidente que não. Todo mundo sabe disso, mas não quer dizer. A memória. A memória. Não há nada mais enganoso que a memória. Olhem esses dados criminais aqui, minha gente. Isso aqui é aterrador. Em cerca de 75 mil exames de reconhecimento todos os anos na Polícia dos Estados Unidos, as estatísticas mostram que de 20% a 25% das vezes, as testemunhas escolhem o culpado, o figurante. Ou seja, Robertinho, ó, de 15 mil a 18.700 erros de identificação e você bota o cara na cadeia, ou não. Por quê? Porque a memória, ela descarta dados a granel. Ali no Divertidamente, vocês vão ver isso. Joga no buraco fundo lá, né? Ela descarta dados a granel e depois, quando precisa recuperá-los, que é a evocação, ela vai montando um quebra-cabeça, que nunca é igual a como foi para lá, para a memória. Sempre que você evoca, é tipo um telefone sem fio. Você diz uma coisa aqui, quando chega no final da fila, já é outra coisa. Assim é a memória. Ó, das centenas de pessoas após a condenação, isentadas por testes de DNA, 75% haviam sido presas por identificações imprecisas de testemunhas. E essa é a base do nosso trabalho. Prova testemunhal. Isso é estarrecedor. Não digo isso para assustá-los, mas também para assustá-los. Para que a gente pegue o estresse do desafio, e não o estresse do medo. Mas alguma coisa nós temos que fazer. Porque não é possível que nós estejamos sendo manejados por tal nível de insegurança e irrealidade. Isso não é controvertido na neurobiologia. É verdade ou não é, colegas? Isso não é controvertido. Não estou dizendo coisas da minha cabeça de procurador de justiça. Paul Bloom, um dos maiores psicólogos canadenses, narra de um pedófilo. Olhem que caso impressionante. Narra que pedófilo pego nos Estados Unidos descobriu um tumor cerebral na cadeia. Retirou o tumor e perdeu completamente as tendências sexuais à pedofilia. Tirou o tumor, deixou de ser pedófilo. Houve uma recidiva, voltou a ter tendências pedófilas. Fizeram o exame de ressonância magnética funcional e descobriram que o tumor voltou. Retiraram novamente e ele deixou de ter manifestações pedófilas. Só o que falta agora, Paulo Valério, querer resolver problema de pedofilia com cirurgia. É isso que vai acontecer no futuro. Por que não se faz isso ainda? Porque não se sabe exatamente as áreas de corte e você pode atingir outras áreas que poderão incapacitá-lo para outras atividades. Mas com o desenvolvimento, já estamos em inteligência artificial, mesclando
os padrões energéticos de seres humanos com os padrões de máquinas, imagine isso aqui. Só para vocês terem uma ideia. Em frente, aqui o nosso cérebro, não é? Temos dois hemisférios. O hemisfério esquerdo é o hemisfério racional. É o hemisfério que o Ministério Público Ministério Público 2.0, que o Ministério Público 2.3 trabalha. Qual o nosso desafio que a gente conversava ali, né, Alessandra? É nós passarmos a trabalhar com o hemisfério direito. Como é que se trabalha com o hemisfério direito? Capacitando o emocional, capacitando o social e, em breve, capacitando o espiritual. Porque não somos nada sem o espírito, não é, Roberto? E isso é fundamental, porque é tudo uma coisa integrada. Somos um algo só, e mais, estamos todos conectados em um algo só. Pelo menos é assim que a física quântica diz que é, ao menos até o momento. Mas não vou entrar nesse mérito. Então, o nosso desafio é trabalharmos aqui o nosso emocional. Por isso, vou entrar, então, nas questões do autocontrole, a inteligência social. Como se poderá fazer? Sem antes, de alguma forma didática, mostrar para vocês que os nossos grandes conflitos decorrem do fato de nós não termos apenas um cérebro. Nós temos 3 cérebros que estão conectados. Esta é a teoria triuna de Paul MacLean, uma teoria já antiga, mas ela é bem didática. É evidente que as coisas não são assim tão estanques, mas ela é bem didática para que vocês possam compreender e até compreender melhor tudo que a Alessandra disse no compartimento anterior. Aliás, ficou perfeito, eu acho, sim. A gente está conseguindo talvez se complementar. Cérebro reptiliano, bulbo e cerebelo, responsável pela nossa sobrevivência. Respiração, reprodução, batimentos cardíacos, territorialidade. Esse é o meu gabinete. Esse é o meu processo. Uma vez uma colega me disse, eu não gosto quando tu te intimas nos meus processos. Oh. E como é que eu identifico os teus processos, colega? É uma técnica, uso de pergunta, como é que eu identifico os teus processos? Eles estarão com o teu nome, com uma faixa rosa. Como é que será, colega? Não, é que eu dou o parecer, e o que é o critério? Quando você dá o parecer, se torna seu? É. Bom, mas então também será dos outros promotores que deram em primeiro grau? Eu nunca tinha pensado nisso. Pô, é brincadeira, né? Ah, por favor. Né? O que é a territorialidade? É essa coisa reptiliana. E isso é fundamental que a gente possa trabalhar. Eu vou dar um exemplo depois para vocês. Aqui, nós vivemos também os nossos instintos. E aqui, nós vivemos os nossos hábitos. O hábito de trabalhar com papel. O hábito de derrubar pilha e depois chegar ao final do dia, derrubei a pilha. Só que eu estou triste. Eu não estou feliz. Então o que adianta? Eu fiz a minha obrigação e continuo triste. Isso não está me fazendo bem. Tem que fazer alguma coisa diferente. Pegando a tua figura de linguagem, tu fica feliz se tu conseguir. Mas tu chega em casa, mas eu não estou feliz. E amanhã tem outro e eu vou continuar não feliz. E o que vai dar isso em mim? Ansiedade, depressão, ataque cardíaco, asma, diabetes. Uma série de coisas. Tá? Segundo, sistema límbico é onde aqui, essa coisinha, né? Sistema límbico, aqui sistema reptiliano, sistema límbico é onde predominantemente acontecem as nossas emoções. E olha, eu me esqueci de dizer para vocês, olha só. O sistema reptiliano, olha só, minha gente,
Tem 500 milhões de anos. Tem 500 milhões de anos. É um hipercomputador impossível de ser copiado pela inteligência artificial. Porque ele tem 500 milhões de anos de experiência. Como se fosse um ícone de computador, na base. Ele é o nosso leme da nossa existência. 500 milhões de anos, época que fomos peixes, fomos répteis, está aqui. Segundo degrau, então, voltando. Cérebro límbico, aqui falamos de emoção. E também cérebro mamífero. Aqui estamos falando de 300 milhões de anos. Qual a diferença entre instinto e emoção? Essa é bem difícil de explicar. Qual a diferença entre instinto e emoção? Nós temos que saber, porque nós teremos instintos nos nossos gabinetes, nas nossas audiências, nas nossas reuniões, que poderão nos levar a ultrapassar o limite do nosso profissionalismo. E às vezes irmos até as vias de fato. Às vezes isso acontece no trânsito. Então nós temos que saber a diferença entre instinto e emoção. Quem nos melhor ensina a respeito disso é a lagarta. A esposa do lagarto. Não é aquela lagarta que come a lavoura. É o lagarto mesmo, aquele que corre, que tem rabinho. A lagarta. A lagarta pariu um filhinho. O lagartinho não corre. O lagartinho não corre. E ele precisa correr. Porque a decência do lagarto correr, né? Porque se ele não correr, o bicho pega, né? E quem é o bicho? A garça, a raposa, o não sei o quê. Então, o que a lagarta faz com o lagartinho? Pergunta aos queridos colegas, o que a lagarta faz com o lagartinho? Quem disse? Come! Come. Por que come? Porque ele é bom recurso, ele é proteína. Então, o raciocínio, entre aspas, porque eles não têm raciocínio, é uma tomada de decisão instintiva, é o seguinte: eu estou na competição da vida, não posso dar esta proteína para o meu concorrente. Então, eu vou recuperar esta proteína, parir de novo um lagarto que seja viável, e a minha espécie vai em frente. A cadelinha faz a mesma coisa? Talvez numa situação patológica, a cadelinha vai fazer o quê? Vai empurrar com o focinho. Por quê? Porque a cadelinha tem emoção. O lagarto tem instinto. Isso é instinto e isso é emoção. A cadelinha tem emoção. Não vai comer o seu cachorrinho. No último degrau da evolução, nós temos o neocórtex, novo córtex, nova casca. É aqui que acontecem as atividades superiores. Temos o córtex sensorial, o córtex motor, e nessa maravilha que é a parte frontal, a nossa testa, temos o córtex pré-frontal. É aqui que acontecem as atividades de raciocínio, de pensamento, e essa grande maravilha que a natureza nos deu, a capacidade de imaginar. Porque se nós temos a capacidade de imaginar, nós temos a capacidade de tomada de decisão. Eu quero ser um promotor ou eu quero ser um médico? Aí você imagina lá, você promotor, fazendo júri. Aí você vê o que você sente. Aí você imagina lá o que você sente sendo um médico, lá, fazendo operações. Oh, me sinto melhor. Despejou dopamina nessa segunda situação. Então é por aqui. Mas nós teimosamente vamos por ali. Não, mas ali pode me dar mais dinheiro. Pô, mas está te dizendo que é por aqui. O cérebro reptiliano. Não, mas eu quero ganhar mais dinheiro. Não, mas... Não.
Aí dão as confusões. Então, o que acontece? Nós estamos constantemente em conflito, porque estes cérebros estão operando a todo momento. O reptiliano, às vezes, querendo uma coisa, e o neocórtex querendo outra. E aí que entra a questão do autocontrole. O nosso grande desafio como promotores 4.0 é nos tornarmos um pouco menos instintivos nessas situações de trabalho e usando o neocórtex com técnicas que a gente vai narrar aqui para vocês, você se autocontrolar para fazer um trabalho adequado. Exemplo, eu tive várias capacitações no Ministério Público do Trabalho, lá em Brasília, e foram muito ricas, porque eles têm uma proximidade muito grande com o ser humano. São conflitos laborais, empresa com 500, 1.000 trabalhadores, então é o dia inteiro aquilo ali. Aí, 2 colegas que tinham sido minhas alunas, voltaram para um segundo curso, disse, professor, não, porque elas não eram gaúchas, mas aqui é o meu acréscimo. Professor, tivemos uma situação terrível. Você não sabe que chegou à nossa sala um advogado daqueles? Doutoras! Tudo bem? Elas tinham ali 5 anos de carreira. Senhor, por favor, sente. Ele tomou conta do nosso ambiente. Tomou conta do nosso gabinete. Daqui a pouco ele tomou conta do nosso servidor. E começou a ditar um TAC. E a minha colega se cutucava e está invadindo o nosso território. Vejam. E elas começou a subir aquele negócio. Vou mandar aquela boca, né? E aí, mas por quê? A gente não mandou. É que o TAC que ele estava ditando era maravilhoso. Era maravilhoso. Algo impensável, a gente nunca pensou um TAC tão bom. E aí a gente, e cada vez ficava melhor. E a gente, e aí, gurias, eu agoniado, o que vocês fizeram? Nós não fizemos nada. E eu, aleluia. Elas conseguiram. Aleluia. Elas conseguiram. Elas conseguiram vencer esse conflito do cérebro reptiliano territorial. E quem prevaleceu foi a energia top-down. Isso é autocontrole. Isso é profissionalismo. Isso é o que a sociedade quer de nós. Porque para resolver os nossos problemas íntimos, profundos e pessoais, tem o psiquiatra, tem o psicólogo, tem a corrida, tem o surf. E se não der, toma um remedinho. Pô! Bueno, seguindo aqui. Autocontrole, self-control. Então, esse self-control em tudo que vocês possam imaginar, na vida pessoal de vocês, na vida profissional, em reuniões de trabalho, em reuniões de negociação, em relacionamentos com interlocutores, audiências, participações em CPI, investigações conjuntas, e o relacionamento consigo mesmo, como nós vimos aqui agora. O relacionamento consigo mesmo. Por isso vocês têm que se autoconhecer um pouco, saber, eu tenho um sistema reptiliano, eu tenho um sistema límbico e eu tenho um neocórtex. E eu estou em conflito, mas eu tenho como diminuir esse conflito com técnica, com expertise, com capacitação, com emoção positiva. Como fazer isso? Aqui então eu mostro para vocês o córtex pré-frontal esquerdo, essa maravilha que está do lado esquerdo na frente aqui, ele é o centro executivo do cérebro.
que se decidir lá em nível instintivo e emocional, é dada a impressão que quem está decidindo é essa área aí, que é o córtex pré-frontal esquerdo. Aí a gente diz, eu sou muito racional, né? Responsável pelo gerenciamento das emoções. O que nós acabamos de dar um exemplo aqui? De gerenciamento das emoções. As gurias conseguiram gerenciar bem, fizeram uma autorregulação maravilhosa e foram úteis para a sociedade, Felipe, porque nós somos profissionais e não somos só profissionais da lei, nós temos de ser profissionais do comportamento, porque essa é a nossa matéria-prima. Aqui, as nossas metas, a nossa adaptabilidade, que foi muito bem falado ontem, as nossas iniciativas, nossos propósitos de vida e o nosso bem-estar. Só que temos essa estrutura do sistema límbico, né? As amígdalas. As amígdalas. O que são as amígdalas? É o radar do cérebro para ameaça. Sempre que acontecer alguma situação em que... Tu não te assustou, cara? Foi mal combinado. Que nem vocês, que a gente combinou, vocês não cumpriram, né? Sempre que acontecer alguma situação de perigo, automaticamente se ativa a amígdala. E ao amígdala se ativar, é despejado no teu sangue adrenalina e cortisol. Automaticamente. Então, fechou o teu carro no trânsito, eu sou promotor, mas está armado, fechou meu carro, bom! Isso já aconteceu lá no centro do país, né? Matou o cara. Quem que matou? O réptil. Só que quando ele chegou lá na delegacia, já estava no neocórtex. Aí ele diz assim, que cagada. Me dei mal. Sou promotor, mas não tem conversa. Vou responder como réptil. Vou para a jaula. Igual, não é? Então, como nós podemos fazer para controlar isso aqui? Com uma técnica muito singela, que se chama, e eu sempre digo isso, e aqui, perdoe aqueles que já assistiram às nossas capacitações, eu estou repetindo muita coisa, fazendo alguns acréscimos, a técnica singelíssima do uso de perguntas. Uso de perguntas. Perguntar. Promotor, tu é um arrogante, eu vou te prender. O que vai adiantar isso aí? Vou te prender, não disse nada, esse cara está louco. Uso de perguntas. Promotor, você é um arrogante. Aí ele vai responder para mim assim, por que, Paulo, tu acha que eu sou um promotor arrogante? Para ele fazer estas perguntas, ele terá de acessar o córtex pré-frontal esquerdo e as áreas da linguagem que estão no hemisfério esquerdo para fazer a formulação de frases, palavras e letras. E como o cérebro, como qualquer unidade de trabalho, ele tem as suas células, essas células precisam de combustível. E o combustível das células são basicamente dois. Glicose e oxigênio. Então, para que eu possa fazer estas frases aqui no córtex pré-frontal esquerdo, eu preciso que o sangue vá para lá, para levar a glicose e o oxigênio, para que as células, neurônios, possam fazer os mapas que são as frases. E quando eu levo este sangue para lá, eu tiro o sangue daqui. Porque o cérebro funciona num sistema de vasos comunicantes predominantes. A área predominante de ativação recebe mais sangue. Então você faz uma pergunta, já sai um pouquinho de sangue para cá, porque você tem que fazer a pergunta com o córtex pré-frontal esquerdo. E em fazendo a pergunta para o seu agressor, ele também precisa responder.
E aí, então, ele também vai tirar um pouquinho de sangue da sua amígdala, que está a milhão, e vai te responder com o córtex pré-frontal esquerdo. E assim, com sucessivas perguntas, você vai deslocando o sangue de uma área de ativação límbica para uma área de ativação do neocórtex. Isso é técnica. Isso não é magia. Isso é química, isso é biologia, ciências da natureza. A gente diz isso em qualquer curso de mediação. Agora, vocês vão num curso de mediação, você tem que usar a técnica do uso de perguntas. Por quê? Ah, porque todo mundo diz que tem que usar. Não. Você tem que saber o motivo. Você tem que ter expertise e saber do motivo. Seguindo. A amígdala, ela se ativa por variadas situações. Falta de respeito, ser tratado injustamente, ser desconsiderado, não ser escutado, metas irreais. Metas irreais. Você tem aquela pilha de processos, entende e sente que está enxugando gelo, isso é uma meta irreal. O que vai acontecer com você? Você vai despejar cortisol, e depois vai resultar numa ansiedade, numa depressão. Aí, por que nós, vários aí, temos? Eu já tive várias vezes ansiedade, depressão. Nós só trabalhamos com cortisol. Só trabalhamos com cortisol o dia inteiro, não é? E o cortisol tem essa condição. Olhem só o efeito do cortisol no comportamento de vocês e no meu também. Você perde a concentração no trabalho. Não consegue mais fazer denúncia, porcaria nenhuma. Não consegue fazer nada mais. Aí lê uma página, tem que voltar e ler de novo. Não consegue se concentrar. A memória fica completamente prejudicada. Por quê? Porque nós, aqui voltando, né? A memória fica completamente prejudicada, porque a amígdala, ela está muito próxima de uma outra unidade que se chama hipocampo, que é o responsável pelas nossas memórias de curto prazo, mas também tem que passar por ali para se tornar memória de longo prazo. A amígdala é muito próxima do hipocampo, e o hipocampo tem muita facilidade de receber esse hormônio que é o cortisol. Aí, se você tem muito cortisol ali no hipocampo, as células do hipocampo não conseguem fazer as memórias. Então, aquilo que você leu 3 segundos antes, lá no hipocampo você não se lembra, porque você não consegue gravar aquilo por causa do cortisol. Então, isso é terrível. A capacidade de aprender, de inovar, não tem. Capacidade de ser flexível. Então, aqui tem várias técnicas de audiência para você não deixar o seu cortisol te dominar. Porque se ele te dominar, tu vai ficar mais burro. Uma técnica singela que eu ensino, não vá para uma reunião sem um singelo papelzinho branco ou uma caneta na frente. Nunca vá. Por quê? Porque você vai anotando tudo e depois de 3 horas de interlocução, né, Rick? A gente não se lembra mais o que aconteceu lá no início, por causa do cortisol. Mas tu tá com tudo anotado na tua frente, não, mas você falou uma coisa que é compatível com o que ele falou. Falou, o senhor falou no início da reunião, está aqui anotadinho. Isso é técnica, não é magia, não é? Então, várias técnicas aqui. As técnicas de linguagem, estou chegando ao final, né, porque não quero... já passei. Técnicas de linguagem não verbal. Sinestésico corporal, tacésica, prosêmica, que vocês usaram, vocês lá do fundo, não é? Vamos ver agora aqui. Opa, para frente. Esta é a linguagem prosêmica. Linguagem das proximidades. É uma linguagem animal. A gazelinha andando na savana, olhando para lá, mas com o olhinho no leão lá. E vendo, ele está a 50 metros, hora de correr. Hora de correr. E isso criou, não é, uma linguagem que nós podemos definir mais ou menos assim. 45 centímetros de você, espaço íntimo. Até 1,20, espaço pessoal. Até 3,60, espaço social.
Mais que isso, espaço público. Colega em depressão, no estado do meio do país ali. Paulo, não sei mais o que fazer. Essas nossas aulas, 16 horas aula, 20 horas, acaba se tornando uma catarse. As pessoas choram, riem, a gente fica amigo. E ela se abriu. E eu pedi autorização a ela para que eu pudesse contar essa história. Ela disse assim: todas as semanas, chega o domingo, eu entro em estado de ansiedade. Por quê, querida? Porque nas terças-feiras, eu sou uma promotora de defesa comunitária, não sei qual é o nome, e todas as questões do município, eu é que atendo. E aí tem o procurador-geral do município, ele entra na sala e vai lá para o outro lado da mesa. Uma mesa imensa. E lá ele fica. E de lá ele começa a me bombardear. E manda recadinho, e manda coisinha, e faz conversa paralela. E eu fico completamente desconcertada, e eu não sei mais o que fazer. Eu estou pensando em pedir remoção, estou tomando remédio, estou fazendo terapia. Chega no domingo, eu já começo a pensar na terça. O que eu faço? Falei, olha, vou te dar uma sugestão. Vamos usar uma técnica de linguagem prossêmica que eu aprendi com um procurador do trabalho, o Antônio, nesses cursos lá em Brasília. Quando chegar o procurador-geral do município, ô, doutor, sente aqui, bota ele do teu lado. Bota ele do teu lado, traz ele para dentro, no bom sentido. Tá? Bota ele para dentro. Por quê? Porque ele vai ficar na distância íntima e tu vai poder sentir ele. O teu reptiliano vai sentir a emoção dele. Vai até sentir o cheiro dele. Porque esse é o nosso principal órgão sensório, o olfato. E você vai ter a possibilidade de tocar nele. Aquele toque, não é? Sim, ó. Doutor, forma de mandar calar a boca. E não, cala a boca, doutor, não. Doutor, por favor. E coisa que ela não podia fazer, porque ele estava a uma distância de mais de 3,60 metros. Então, acabou a conversa paralela. Não tem mais como ele fazer conversa paralela. Morreu. Linguagem prossêmica e linguagem tassésica. O que é a linguagem tassésica? Isso aqui, quem está dizendo, é Leonard Mlodinow. Você já deve ter lido aquele livro Subliminar. Quem leu o Subliminar aqui? Alguém deve ter lido. A Guta, a Aninha, a Sandra, Serginho, Marcelo. Subliminar. Olha só. Ao longo da nossa evolução, como os animais, depois seres um pouco racionais, nós desenvolvemos uma espécie de trajetória física pela qual estes sentimentos subliminares de conexão social viajam desde a pele ao cérebro. Então foi descoberto pelos cientistas tipos específicos de fibras nervosas na pele das pessoas, especialmente nos braços e no rosto, que parecem ter desenvolvido para transmitir o prazer do toque social. E nós usamos isso, né, Rick? Tu usou também, né, Janine? A Janine usou, né? Ela me contou ontem à noite, e ali na janta. Desculpa, Janine. Desculpa, querida. Desculpa, pá. Que eu estou nervoso, sabe? Mas estava muito bom. Então a Janine usou, não é num relacionamento, não é que ela precisou, difícil, de profissional e tal, e isso deu resultados, porque tem que dar. Você está ativando com delicadeza, com técnica, a tecnologia que está a nosso dispor. Assim teria milhares de situações, mas eu acho que já está chegando, já está na hora de acabar, né? Toco? Porque tem várias situações concretas aqui, não é? Aqui. Linguagem. Carol, encerro? 5 minutos. Olha aqui, ó. A colega também do estado do Nordeste. Colega recebeu a informação do prefeito que o prefeito ia fechar a creche municipal com 145 crianças. Pá!
ação civil pública, e leu isso, leu aquilo, demorou um tempão, ficou no estresse, e papapá. Aí um dia brilhou o quê? Não o lado esquerdo, que sabe muito bem fazer ação civil pública, brilhou o lado direito, da emoção. E ela disse assim, pá, mas eu vou tentar uma técnica. Vou marcar a reunião para fazer o TAC na creche. O que vocês acham que aconteceu? Ela disse assim, não, foi impressionante. O prefeito entrou na creche, começou a chorar. Começou a chorar. E acabou tudo, né? Que processo o quê, meu? Acabou tudo, desistiu de fechar a creche. Sem gastar uma linha escrita. E nós, sempre ali do lado esquerdo. Não, porque eu sou maravilhoso, meus pareceres, não sei o quê. É uma verdadeira bomba, um parecer meu, um torpedo. Meu parecer é um verdadeiro torpedo. Pô, vamos baixar, né? Para o mundo dos mortais. Como diz o Bonato, para o mundo do ser. Né? Eu te contar, né? Ai, ai, ai. E essa aqui do colega, Fabiano? Essa foi fantástica. Colega com 20 anos de profissão, disse em aula, deprimido. Estou deprimido. Mas estou conseguindo resolver meu problema agora. Estou sentindo que a minha depressão está indo embora. O que eu fiz? Bom, eu chegava às 5:30 da tarde e pensava, que dia chato, não aguento mais. Chegar às 6 horas, eu ia embora. Chegava em casa, me deitava no meu sofá. E lá, que maravilha esse meu sofá. E dia após dia, meu sofá. Aí um dia, o meu lado direito do cérebro começou a pensar, qual é o melhor lugar do mundo? O meu sofá. O que eu vou fazer? Vou levar o meu sofá para a promotoria. E levou o sofá para a promotoria. Tirou aquela... Isso é a história real. Como eu diz aquele lá, quem sou eu para me comparar? Mas eu sou apenas o carteiro. Só estou levando a mensagem. Tirou aquelas mesas adversariais, poltronas, botou o sofá, comprou 2 poltronas, uma mesa redonda de centro e passou a trabalhar ali. Acabaram as ações judiciais do cara, tudo resolvido no face a face. Por quê? Por causa do Wi-Fi social que eu disse no início dos nossos trabalhos. Quando você se sente bem, você conecta e você faz brilhar nos neurônios espelho dos outros o seu bem-estar. E com bem-estar, você despeja dopamina, despeja serotonina, que são os hormônios que fazem você ter mais criatividade, você aprender mais, você ter a sua mente direcionada a metas que você vai atingir. Então, isso aqui são casos concretos de autocontrole, autorresolução, usados no nosso dia a dia, que pode ser usados por todos vocês. Então, indo para o final, aqui tinha uma série de coisas, não é? Aqueles que estão aí liberados, não é? Que estão aí indo dançar na noite, um recado, não é? Olha ali, ó. Estudo constatou que um toque no braço aumenta a percentagem de mulheres desacompanhadas num clube noturno que aceitarão o convite para dançar. Né? Então, tá a fim de fazer um jogo lá, primeiro dá um toquezinho ali, toca no braço, você vai ter um percentual de êxito muito maior. Tá? Então, vocês vejam que a gente capacita na área profissional, capacita na área pessoal também, né? Isso é importante. Né? Vamos lá. Obrigado. Todo mundo é filho de Deus, não é? Todo mundo não precisa namorar. Pô, valeu. Linguagem sinestésica, ajustar o corpo, não é? Uma série de coisas aqui.
Mas então, para finalizar, minha gente, para finalizar, eu tinha muita coisa divertida até para a gente conversar, mas eu queria finalizar dizendo que o Ministério Público 4.0, ele tem ciência básica do seu funcionamento. Ele tem que ter ciência básica do seu funcionamento. Não é possível. Ele tem que saber se proteger desse Wi-Fi social das interações, evitando o cortisol. Você, depois de um dia de trabalho, você foi completamente capturado pelo cortisol do nosso ambiente de trabalho, que é um ambiente de trabalho adversarial. Você tem que fazer alguma coisa fora desse ambiente de trabalho, seja cantar, seja dançar, seja surfar, seja correr, seja amar, seja o que for. Mas você tem que fazer alguma coisa para despejar dopamina, serotonina e ocitocina no seu organismo, senão você vai morrer, com certeza, ou vai ter uma qualidade de vida ruim. O Ministério Público 4.0 usa as técnicas disponibilizadas pelas novas ciências para trabalhar com profissionalismo e resultado social. O Ministério Público 4.0 tem que saber viver com propósito de vida, com saúde e com felicidade. Muito obrigado. Obrigado.